Bem, pessoal, nós vamos dar início ao capítulo de cinemática da rotação, certo? E nesse capítulo, a gente tem como objetivos de aprendizagem descrever a rotação de um corpo rígido em termos da coordenada angular e da aceleração angular, analisar a rotação de um corpo rígido quando a aceleração angular é constante, relacionar as grandezas lineares com as grandezas angulares, entender o significado físico do momento de inércia de um corpo rígido em torno de um eixo de rotação. A gente vai ver que esse momento de inércia depende do eixo de rotação, onde esse eixo está localizado. A gente também vai determinar a energia cinética de um corpo que gira em termos do momento de inércia do corpo rígido e calcular o momento de inércia de um corpo rígido. Aqui eu tenho dois exemplos clássicos, assim, né? Uma roda de uma bicicleta girando, né? E aí a gente vai, em termos das coordenadas angulares, descrever a trajetória de um ponto qualquer dessa roda, certo? A partir desse momento, desse capítulo de cinemática da rotação, diferente de todos os capítulos que a gente estudou anteriormente, os corpos agora deixam de ser descritos como uma partícula e passam a ser descritos como um corpo que possui dimensões, tá certo? Então isso vai ser importante no nosso trato aqui, né? Que agora a partir desse momento os corpos passam a ter dimensões. Eles não podem mais ser considerados pontuais, partículas pontuais, tá certo? Em alguns momentos a gente vai utilizar a ideia de centro de massa para representar esse corpo como um ponto, mas de um modo geral os corpos vão ser tratados a partir de agora como um corpo que possui as suas dimensões. Além desse caso aqui da roda de uma bicicleta girando, né, a gente tem um caso bem interessante que é uma partícula com carga numa região que possui campo magnético, tá certo? Então, o movimento dessa partícula, como a gente vai ver assim, mais na frente, ela descreve uma trajetória na forma de uma espiral por conta da presença desse campo magnético, ou seja, a partícula interage, a carga interage com o campo e por isso ela descreve essa trajetória. Isso aqui é importante porque vários equipamentos elétricos, médicos, né, usam esses princípios, né, de partículas interagindo com o campo magnético, tá certo? Então, a gente dá início a esse capítulo visando esses objetivos de aprendizagem. A primeira coisa para se entender a cinemática da rotação é tratar o deslocamento angular, ou seja, do jeito que a gente estudou lá na translação, o deslocamento de uma partícula em termos da sua coordenada x, y, z, aqui a gente vai tratar o deslocamento angular de uma partícula ou de um corpo tendo em vista o ângulo θ, né? A rotação que esse corpo faz. Aqui a gente tem um desenho de um velocímetro de um carro, né? E a gente percebe que o ângulo θ do eixo OX descreve a posição de rotação do ponteiro, né? Isso aqui são as marcas do velocímetro, né? E ele descreve, à medida que ele anda, esse ângulo θ cresce, né? O eixo de rotação passa pela origem e aponta para fora da página, certo? Então, toda vez que você estiver descrevendo rotação, você tem que definir, além do seu sistema de coordenada, com relação a que eixo o corpo gira, né? Diferente lá da translação, você tinha o x, y, z e o corpo tinha sua translação, não dependeria de qual com relação a que eixo. Agora não. Além da sua descrição do seu sistema de coordenadas, você tem que definir com relação a que eixo o corpo gira. Isso vão ter consequências importantes, tá certo? Então, nesse caso aqui, o meu eixo de rotação seria o eixo z, que aponta na direção para fora da página, tá certo? Então, a primeira definição que a gente tem é que o ângulo θ se relaciona com o arco, que é esse comprimento aqui, né? O quanto ele se deslocou em termos de distância, dividido pelo raio. Ou, mais conhecido para a gente, é que o arco é o raio vezes o ângulo, né? Essa relação é válida quando o θ é medido em radianos, né? Um radiano é 360 dividido por 2π, que dá 57,3 graus. Então, a definição de radiano
é o ângulo em que o arco S tem o mesmo comprimento do raio R, ou seja, o radiano é quando S igual a R, ou seja, está valendo essa relação, S igual a R θ, e o S passa a ser igual a R e o θ é igual a 1 radiano. Então, essa relação S, que é R θ, vira S igual a R, tá certo? O ângulo θ em radianos é a razão entre o comprimento do arco S dividido pelo raio R. Essa relação já é conhecida de vocês, né? Que é o comprimento de uma circunferência, que é conhecida como sendo 2πr, é exatamente, ela vem dessa relação S igual a R θ, né? No caso aqui, o R continua aqui e o θ é 2π porque você deu uma volta completa, então o comprimento da circunferência, para o caso θ é igual a 2π radianos, é igual a 2πr, que é uma fórmula conhecida da gente de muito tempo. Então, o deslocamento angular foi relacionado com o ângulo, né? Como é que o S ou o θ é S sobre R ou S é R vezes θ, tá certo? Agora, a próxima variável, que é a velocidade angular. Aqui eu tenho um caso de um ventilador girando, certo? E como esses pontos, vários pontos do ventilador fazem parte do mesmo corpo, eles estão distante R, com distâncias R diferentes, mas todos os pontos da R eles giram com a mesma velocidade angular, né? No mesmo intervalo, eles descrevem o mesmo ângulo θ, né? Então, o deslocamento angular Δθ de um ponteiro que gira no intervalo ΔT é exatamente Δθ, que é θ2 menos θ1, né? θ2 é esse ângulo aqui, né? Δθ. O θ1 é esse primeiro ângulo, θ2 é esse segundo, então esse θ2 menos θ1 dá o Δθ, né? Seria a posição do ponteiro no tempo t1 e a posição do ponteiro no tempo t2, descrito em termos de θ, seria Δθ, θ2 menos θ1. E a definição de velocidade angular é exatamente a variação do ângulo pelo tempo, né? Da mesma forma que velocidade linear era a variação do deslocamento pelo tempo, a angular passa a ser a variável angular, né? Em vez de ser a variável linear, então é Δθ sobre ΔT. Então, a velocidade, isso aqui é a definição de velocidade média, né? No caso aqui na direção z, né? Depois a gente vai ver esses quesitos do vetor velocidade angular, né? Então, ômega médio z na direção z, né? Porque ele está saindo do eixo, é Δθ sobre ΔT. A velocidade angular instantânea, que é o ômega z, é esse limite de Δθ sobre ΔT quando ΔT tende a zero. Ou seja, é Δθ sobre ΔT, dθ dt. Então, a velocidade angular instantânea de um corpo girando em torno do eixo z, que é o ômega z, é dado por a derivada do θ da coordenada angular com relação ao tempo. É igual ao limite da velocidade angular média do corpo quando o intervalo aproxima-se de zero, né? Você aplica o limite nessa aqui, fazendo ΔT tendendo a zero, então você está medindo uma coisa instantaneamente, né? É a taxa de variação instantânea da coordenada angular do corpo, né? dθ dt. Da mesma forma que V é dr dt, ômega é dθ dt. A velocidade angular é dada em rotações por segundo, né? Ou seja, 2π radianos por segundo, né? Que uma rotação é 2π radianos. Ou pode ser em RPM, né? Uma rotação por minuto, que é 1 RPM, que é 2π radianos por segundo dividido por 60, né? Que um minuto tem 60 segundos, tá certo? Então, normalmente as velocidades angulares são dadas em radianos por segundo ou RPM. Escolhemos o ângulo θ para aumentar na rotação no sentido anti-horário. É uma convenção que o θ cresça no sentido anti-horário. Então, a rotação no sentido anti-horário, θ aumenta, então a velocidade angular é positiva, porque Δθ é maior do que zero, pela definição, Δθ sobre ΔT. ΔT sempre é positivo, né? O tempo sempre avança, né? Certo? Então, o Δθ que define. Se ele está crescendo para a direita, então o ômega é positivo. Depois, isso aqui vai ter uma relação com a definição do vetor, né? Rotação no sentido anti-horário, sentido horário, delta diminui, então a velocidade angular é negativa. Δθ é menor do que zero, né? Logo, ômega z, Δθ sobre ΔT é menor do que zero. Quando o Δθ é maior do que zero, ômega z é maior do que zero. Então, fica por definição que quando o corpo gira na velocidade, quando o sentido é anti-horário,
o ômega é positivo. Quando o sentido é anti-horário, o ômega é negativo, né? Então, o eixo de rotação passa pela origem e aponta para fora da página, tá certo? Então, no anti-horário, o ômega é positivo e no horário, o ômega é negativo. Agora, a definição do vetor, né? Porque a gente até então só falou do módulo da velocidade, definição do vetor é velocidade angular ômega. Então, a definição do ômega vai ser do vetor, vai ser usando a regra da mão direita, no sentido da rotação. Então, você bota a ponta dos seus dedos acompanhando o sentido de rotação, o dedo polegar vai dizer qual é a velocidade do vetor momento angular. Então, veja que no sentido anti-horário, o vetor aponta na direção positiva do eixo Z, né? Ômega Z positivo, tá aqui, ó. E no sentido horário, ômega Z aponta para baixo, o ômega aponta para baixo, né? Aponta no sentido negativo do eixo Z. Perceba que a gente vai ver que esse vetor ômega ele é resultado de um produto vetorial. Então, ele sempre vai ser ortogonal aos outros dois vetores, né? Que a gente vai ver que V é ômega vetorial R, e aí sucessivamente a gente encontra relações de produtos vetoriais para encontrar o ômega, tá certo? Então, para encontrar a direção de ômega, você aponta os seus dedos da mão direita na direção do sentido de rotação do corpo e o dedo polegar vai apontar na direção do vetor ômega, velocidade angular. Tá certo? Aí agora, com base na exposição até agora, a gente pode fazer o exemplo 9.1, que é a posição angular de um volante de um automóvel é dada por essa relação, né? Isso aqui é como se fosse o θ como função de t, né? 20 radianos por segundo ao cubo vezes t ao cubo. O diâmetro do volante é 0,36 metros. Então, ache o ângulo θ em radianos e em graus nos instantes t igual a 2 segundos e t igual a 5. Item B. Acha a distância percorrida por uma partícula na periferia do volante nesse intervalo de tempo. Calcule a velocidade angular média em radianos por segundo e em revoluções por minuto, RPM, entre os tempos T1 e T2. Acha a velocidade angular instantânea, T igual a T2 igual a 5. Então, olhando para a equação θ de t, né, que é dado no problema, você simplesmente substitui o tempo, né, no t igual a 2 e você encontra quanto é o θ1. Né? O θ1 vai ser igual a 16 radianos, aplicando a transformação de radianos para grau, né? Que um radiano é 360 sobre 2π. Faço esse produto aqui, encontro que θ1 é 920 graus. Já em t igual a 5, eu substituo o tempo 5, né? 5 ao cubo. Faço essa conta aqui, dá 250 radianos, né? Que dá, né, se você aplica essa mesma transformação para esse, vai dar 14.000 graus, tá certo? Já a parte B, que é acha a distância percorrida, tem o delta θ, θ2 menos θ1, já encontrei que é 250 radianos menos 16 radianos, delta θ é 234 radianos. Para você encontrar o deslocamento, você faz R vezes θ, o raio é o diâmetro sobre 2 vezes o ângulo, então dá o raio vezes 234 radianos, que dá 42 metros. Já o item C, calcula a velocidade média em radianos e em RPM, né? Ômega Z é delta θ dt, né? A definição, né? Que a velocidade angular é a derivada de θ no tempo. Você deriva isso aqui, encontra que dá 2 radianos vezes 3t ao quadrado, né? Substitui o tempo que você quer e você encontra que ômega z, para o caso t igual a 2 segundos, é só substituir aqui em 2 segundos e você terá a sua velocidade, tá certo?